Olá, gente, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos no canal Intensidade com Deus, um canal onde você é ricamente abençoado pela palavra do Senhor, ricamente abençoado com aquilo que nós ministramos aqui. Nós entramos na sua casa, entramos na sua família, para poder deixar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para você. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque todas as terças e quintas, às 11 horas da manhã, vai uma palavra de Deus para o teu coração. E além daqui do YouTube, nós também estamos lá no Instagram, com @intensidade.comdeus. Nos siga lá, que você também vai ser abençoado. Amém? E nós também temos uma novidade, que em breve nós vamos começar o Orando com Intensidade. Isto mesmo, nós vamos começar um período de oração às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Por enquanto, nós não temos uma data específica, mas em breve nós vamos trazer mais informações para você, onde nós vamos estar orando por você, e orando com você, e orando por aquelas causas impossíveis da sua vida. Nós vamos estar levantando clamor junto com você, para que o Deus de milagres, Ele possa fazer o milagre na sua vida. Amém, queridos? Queridos, a palavra que eu tenho para a sua vida no dia de hoje é sobre discernindo os tempos. Você consegue discernir o tempo que você está vivendo hoje? Você consegue entender tudo o que está acontecendo no tempo de hoje? Mas, Jefinho, será que eu posso fazer isso? Será que tem como eu discernir esse tempo? Queridos, eu quero ler uma palavra de Deus com você, que está no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 15 até o verso 17, para que nós possamos entender que nós conseguimos discernir o tempo em que estamos vivendo. Efésios capítulo 5, verso 15 diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. O verso 17 diz o seguinte: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Como que nós vamos discernir o tempo em que estamos vivendo? Como que nós vamos entender esse tempo? Como que nós vamos entender tudo o que está acontecendo na nossa vida? O apóstolo Paulo aqui, a primeira coisa que ele coloca para as nossas vidas, que nós vamos aprender, quero pedir para você não saia daí, fique até o final dessa ministração, que você vai ser abençoadíssimo por Deus e por sua palavra. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o apóstolo Paulo ele escreve, ele fala: olha, vejam prudentemente a maneira com que vocês estão andando. Observem a maneira com que vocês estão andando. Essa maneira que está andando, que a palavra está dizendo, vede prudentemente, vede, de uma maneira sábia. A maneira que você está andando é a maneira com que você está se comportando. Ele está falando: olha, a primeira coisa que vocês precisam é observar que a maneira com que você está andando, se essa maneira é uma maneira de um nécio ou se essa maneira é uma maneira de uma pessoa prudente. Aí ele fala assim: veja a maneira com que você está andando, e não como nécios, mas como sábios. O que vem a ser essa palavra nécio? Essa palavra nécio, ela está dizendo sem entendimento. Essa palavra nécio, ela está falando sem sabedoria. Essa palavra nécio, ela está dizendo uma pessoa que anda de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós não conseguimos discernir o tempo porque nós andamos como nécio. Nós andamos como uma pessoa que não tem entendimento. Ah não, desse jeito tá bom, eu aceitei Jesus assim, então eu vou viver do jeito que eu quiser, e Deus vai ter que me engolir, Deus vai ter que me aceitar, porque afinal eu aceitei Ele e Ele tem coisas para minha vida. Mas ele está falando: olha, observe, o apóstolo Paulo trazendo para os dias de hoje, ele está falando: observe a maneira com que vocês estão andando. Não ande que nem louco, não ande que nem uma pessoa errante pelo caminho, mas como sábio. Ser sábio, queridos, é diferente de ser inteligente. Nós vemos em um mundo hoje que tem muitas pessoas inteligentes, mas elas não são sábias. Ser sábio é você ter a sabedoria de Deus na tua vida. Você ser sábio é você saber discernir o que falar e como falar. É não simplesmente absorver conhecimento. Absorver conhecimento, um inteligente ele faz isso. Mas um sábio, ele absorve o conhecimento de Deus e ele aplica no seu dia a dia. A diferença está aí.
não só ser ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra, praticantes dessa palavra. Você entender, você discernir esse tempo em que você está vivendo, é você não ser somente ouvinte, mas praticante, não simplesmente um nécio, mas sábio. E ele fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Já ouviu pessoas, às vezes nós mesmos falamos, né? Nossa, eu gostaria que meu dia tivesse 50 horas. Eu gostaria que meu dia tivesse 30 horas, porque 24 horas está sendo pouco. Sabe por que está sendo pouco? Porque aqui a palavra está nos ensinando nós remir o tempo, nós abreviarmos o tempo. A diferença está em não eu viver um tempo qualquer nessa terra, mas é o que eu estou fazendo com esse tempo. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo com a tua vida nesse tempo. A remir o tempo é você observar e valorizar o teu tempo. Tem pessoas que ficam muito tempo em sua vida perdendo tempo. Muito tempo fazendo coisas que não é, necessária. A gente precisa separar, quando a gente entende essa questão da remissão do tempo, quando a gente entende sobre discernir o tempo, a gente consegue separar o que é necessário, o que é importante em nossa vida, o que é necessário e o que tem de extrema relevância. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas elas não conseguem, elas só vivem, para suprir as suas necessidades, para suprir algum problema, sanar algum problema, e aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é extraordinário na vida dela, ela acaba não fazendo. Nós precisamos entender isto em nossas vidas. Nós precisamos entender, primeira coisa, observar como estão andando. Depois, ver prudentemente que nós se estamos andando como sábio ou como nécio. Terceira coisa, remir o tempo, porque os dias são maus. Eu não preciso entrar aqui nessa questão dos dias maus, porque todos nós temos vivido dias difíceis. E ele fala, não seja insensato, mas entender qual é a vontade de Deus. Como Jefinho, eu vou discernir o tempo. Como que eu vou discernir aquilo que Deus tem para a minha vida nesse tempo? A Bíblia fala assim, em Salmo 90, ele fala, ensina-me a contar os dias de uma maneira sábia. Ensina-me a contar os dias. 1 Crônicas, capítulo 12, eu quero ser muito prolongado nessa palavra, mas 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 32, fala que dos filhos de Issacar, muitos eram destros na ciência dos tempos, sabiam discernir os tempos que o povo de Israel devia fazer. Como que eu vou saber o tempo que eu estou vivendo? Como que eu vou saber discernir esse tempo? Porque estamos falando sobre discernimento dos tempos. O discernir dos tempos está no livro de Efésios, capítulo 5, o verso 17, que fala que a gente tem que viver a vontade de Deus. Eu consigo discernir o tempo que eu estou vivendo quando eu estou vivendo a vontade de Deus. Discernir o tempo é estar no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, aonde Deus quer. Aonde é que você está? Às vezes você está perdido no mundo, você que está me ouvindo hoje. Você um dia foi cristão, um dia serviu a Deus, um dia fluiu nos dons, um dia viveu coisas extraordinárias de Deus, viveu coisas espetaculares em Deus, e hoje você se encontra desviado, distanciado da presença de Deus. Por que você está distanciado? Porque você não soube discernir o tempo, você não soube viver o tempo de Deus para a tua vida, viver a vontade de Deus. Discernir o tempo é viver a vontade de Deus. Discernir o tempo, eu quero aqui abrir um parênteses, falar de José. José soube discernir o tempo. Por mais que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele aproveitou daquela rejeição e viveu coisas extraordinárias em Deus, porque ele discerniu o tempo. Que Deus possa levantar nessa geração, uma geração assim como os filhos de Issacar, que sabia discernir o tempo, que você saiba discernir o tempo que você está vivendo. Às vezes você está vivendo um tempo de crise, mas entenda que em meio a essa crise Deus está querendo glorificar o nome dele em você. Discernir o tempo é saber a vontade de Deus para a tua vida. Discernir o tempo é saber a vontade do Pai para você. É viver coisas extraordinárias no Senhor. Você quer aprender a discernir o tempo? Aí vai uma dica para você. Tenha uma vida de oração.
Ganhe tempo, eu nem falo gaste tempo. Ganhe tempo orando. Ganhe tempo buscando a presença do Senhor. E aí você vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Eu quero desde já agradecer você e pedir a você que não sabe ainda, mas se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, que todas as terças e quintas, às 11 horas da manhã, nós temos uma palavra para o teu coração. E também estamos lá no Instagram, tá? Com @intensidade.comdeus. Lá tem palavras diferentes das palavras daqui do YouTube, onde você é abençoado com palavras, com estudos, com ensinos a respeito da palavra de Deus. E você é ricamente abençoado. Lembrando que em breve nós também vamos começar, mais uma vez falando aqui para vocês, o Orando com Intensidade, que será às quintas-feiras, mas em breve nós traremos mais informação para você. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe.